isso, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Eu queria chamar aqui, vem para cá, Marcão, em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui dois amigos meus. Você pode se assentar, mas antes de você sentar, peraí. Volta aí. Eu quero um dedo emprestado aí. Quem está aqui na igreja já conhece, irmão. Presta seu dedo de profeta aí. Faz cara de profeta, fecha a cara. O profeta não fala igual gatinho, não, irmão. O profeta fala igual leão. Macho. Aponta o dedo para esse homem e fala para ele assim: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E quando esse culto acabar, o seu cálice vai transbordar. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Senta aí. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Em nome de Jesus, eu queria chamar aqui dois amigos. Isso. Surpresa? Que vieram. Eles foram pegos de surpresa, irmãos. Mas vai ser bênção. Ei. Glória a Deus. Vem cá, Diogo. Vem cá, Fernandão. Em nome de Jesus. É isso aí. Irmãos, esses dois aqui são dois abençoados. O Fernando é pai de Samuel, esse baterista abençoado que estava aqui. Samuel tem 16 anos, irmãos. Senta aí, meu querido. Em nome de Jesus, eu quero apresentar eles a vocês e quero fazer um bate-papo aqui nessa noite, eu e o Marcão. Isso. Vamos perguntar, né? A gente é curioso, né? Tá dando certo, a gente pergunta, né, pastor? Homens que Deus levantou sobre a cidade, sobre o estado de New Jersey. Pessoas que Deus levantou para abençoar a minha vida, o tempo que eu estava lá. A gente caminhou por muito tempo, eu e o Diogo fazendo louvor, Fernandão abençoando a gente sempre ali na igreja junto. E para mim é uma honra ter eles aqui. Eles já vieram aqui outras vezes. Eu queria que você aplaudisse o nome do Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Aleluia! Toda honra e toda glória é para Ele, para o nosso Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Lino. Aí, ó, esse negócio, esse rio tá chique, irmão. É até aguinha. Eita! Glória a Deus. E eu queria fazer um tempo aqui de um bate-papo entre nós. São homens que Deus levantou, que vieram para cá há muitos anos atrás, para os Estados Unidos, e que no mundo do business, eles arrebentam, dominaram New Jersey, estão avançando pelo país agora. E eu queria assim, primeiro eles vão se apresentar, mas eu quero trazer para vocês, assim, para a gente ouvir junto o que Deus tem feito na vida deles, para a gente ouvir o testemunho deles nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se apresenta aí, Diogão, fala da sua família, de onde você vem. Meu nome é Diogo. Pai, senhor, irmãos, meu nome é Diogo, eu estou aqui há 26 anos, eu cheguei aqui com 10, minha mãe veio para cá, mãe solteira. Quando ela chegou aqui, estava eu, meu irmão, ela, meu avô e minha avó. E naquela época o trabalho não era igual é hoje. Então, primeiramente, eu tenho a agradecer a Deus. Em segundo lugar, minha mãe está comigo aqui, ela vai vir no culto amanhã, vocês vão conhecer ela. Amém. Minha mãe, ela é garradeira, trabalhadeira, batalhadora, uma mãe, tipo assim, exemplo pra caramba. Eu vou falar isso hoje, que ela não está aqui, porque se ela tivesse eu não falava. Então, cara, primeiramente a Deus. Segundamente, minha mãe, minha família que não deu muito suporte. Quando a gente chegou, eu creio que muitos aqui, quando recebeu ligação no Brasil, não, cara, vem que é bom, aqui dá dia na árvore. E a hora que você chegou aqui, a pessoa que falou para você vir não te ajudou. Isso. Provavelmente não deixou nem você ficar na casa dele, provavelmente não te ajudou com o trabalho, e você teve de se virar nos 30. Mas uma coisa eu falo para você, isso te fortaleceu, talvez isso te fez vencer, porque se essa pessoa tivesse te ajudado da forma que ela falou que ia te ajudar no começo, provavelmente tinha te estragado. Amém? Hein? O homem já chegou. Se apresenta para nós, irmão. Pode ser, irmãos. Meu nome é Fernando, sou esposo da Mara, pai do Samuel. Estou nos Estados Unidos há 26 anos também. Cheguei em março de 99. Casado há 25 anos, né, Sam? E o nosso filho aí que é uma bênção. E da mesma maneira, eu cheguei aqui, eu tinha acho que 21 anos. E no Brasil eu estudava, meu pai trabalhava, mexia com fazenda. Mas como eu estudava, eu cheguei aqui desacreditado. A pessoa, um primo meu, pediu trabalho para um cara, o cara virou para mim na lata e falou: olha, é o seguinte, eu pago todo mundo $60 a diária, se você quiser é 50, e se eu ver que você não vai dar em nada, é só uma semana, eu não tenho compromisso nenhum com você. Foi assim que começou a minha história na América, em 99. Amém, glória a Deus. Os homens já chegaram arrepiando, contando já assim, toma, isso é benção. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois.
Vocês já começaram a dizer que quando chegaram, assim, viram que a situação era totalmente diferente. Hoje, muitas pessoas vêm para os Estados Unidos com a promessa de que é uma terra fértil, que vai ser bênção, e que vai ser fácil, e que Deus vai fazer e tal, e que é só colher o dinheiro na árvore. Quando foi que você entendeu que você teria que dar mais do que você estava acostumado a fazer mais do que você estava acostumado a fazer? Qual que foi o seu ponto de ruptura? Aquele ponto assim que, meu Deus, se eu não for, eu vou morrer de fome. Com 16 anos, eu nunca gostei de escola, nunca. Eu cheguei aqui para estudar, eu cheguei com 10, cheguei estudando, eu nunca gostei de escola, desde quando eu comecei a ajudar minha mãe a limpar a casa de tarde. Meu irmão era meio doentinho, minha mãe sempre me falava, Diogo, eu passo aí de tarde e te pego para você me ajudar a limpar algumas casas que faltam no final do dia. E eu comecei a pegar o gosto do dinheiro com 12, 13 anos de idade, e aos meus 16 eu descobri. Eu estava numa livraria e eu li alguma coisa que falou que com 16 anos eu podia sair da escola. Aquilo me salvou, que eu não aguentava mais estudar. Escola não é para todo mundo. Escola não é para todo mundo. Amém. Mas juntou com uma coisa que me incentivou muito a querer sair da escola. Minha mãe, ela descobriu que ela tinha artrite e ela começou a entrevar as mãos e ela não podia trabalhar. E ela tinha acabado de comprar uma casa. Eu e meu irmão morou em apartamento aqui durante 6 anos. E aí ela falou, meu filho, a mamãe vai ter que vender a casa e a gente vai ter que voltar para o apartamento, porque eu não dou conta de pagar o mortgage. Aí eu já pensei, olha Deus trabalhando, não. Falei, mãe, vou fazer o seguinte, eu vou sair da escola, vou te ajudar a pagar o mortgage, mas depois eu volto. Meu trato com ela foi que se eu não ganhasse o que ela ganhava dentro de 1 ano, eu voltava para a escola. Eu nunca trabalhei para os outros, até os meus 16 anos eu sempre trabalhei, claro, eu era de menor de idade. E com 16 eu fui fazendo amizade com pessoas que eu vi que a necessidade deles era aquilo que eu tinha, que eles não tinham. Eu falava inglês e já entendia do trabalho. Como eu cheguei aqui muito novo e sempre falando inglês, meus tios, irmãos da minha mãe, precisavam de pessoas para fazer apontamento com eles. Então eu comecei a entender do trabalho de construção, de faxina, de várias coisas muito rápido. Então para mim eu tive uma facilidade muito grande no inglês, de poder pegar o trabalho, e aí eu juntei com alguns rapazes que a gente praticamente dominou o piso na época. Quando eu tinha 17, 18 anos, a gente já tinha mais ou menos uns 9, 10 anos já rodando. Então era muito trabalho, e quem mandava no serviço mais era eu por causa do inglês. Então eu aprendi a trabalhar aos poucos, mas o que mais me incentivou a trabalhar, a correr atrás, não só o motivo de eu não gostar de escola, mas também porque minha mãe falou que a gente teria que voltar para um apartamento. Eu via a situação da minha mãe, ela entrevada, ela não dando conta de trabalhar, e muito médico, muita medicina, muito remédio. Eu falei, eu vou ajudar. E aí assim eu fiz, e graças a Deus deu tudo certo. Uau! Ó, antes de fazer a segunda pergunta, eu quero avisar, Miguel, essa lei de 16 anos mudou agora para 35, tá? Você não pode largar o colégio até os 35 anos de idade. Mas eu queria perguntar para vocês assim, essa parte espiritual, né? A gente sabe que o natural é arregaçar as mangas e trabalhar, né? Vencer o medo de talvez não falar o inglês, talvez não ser compreendido, né? Não só na língua, mas naquilo que você gesticula. Tem também a questão da dificuldade, do olhar, né? A pessoa vê você como imigrante. Eu imagino que aqui a maioria, todos são imigrantes, então tem essa dificuldade. Como vocês lidam com isso até hoje em relação às coisas de Deus? Como é que vocês colocaram Deus dentro dessa situação, dentro dessas dificuldades que toda pessoa que vem para os Estados Unidos passa? Como é que vocês já tinham uma base cristã? Como é que foi? Na verdade, eu conhecia Jesus através da minha esposa. Eu não conhecia o Evangelho, e quando eu vim para cá, eu fazia faculdade de Direito, eu vim para cá para ficar aqui 2 anos, comprar um carro e ter dinheiro para tomar cerveja. Foi essa a que eu pensei em vir para cá. E quando eu cheguei aqui, logo de cara, me desafiaram. E que você quer botar pilha em mim, você falar que eu não dou conta de alguma coisa. O cara virou para mim na lata, me menosprezou e falou, olha, se você quiser ir é $50. E a partir daí, eu conheci a minha esposa
eu conheci a minha esposa, eu vi ela a gente se viu 3 vezes, da quarta a gente se casou, foi um negócio de Deus. E ela apresentou Jesus para mim. E por mais que, eu não posso falar que eu nunca passei necessidade de nada, que eu nunca passei. Mas todos nós, quem não conhece Jesus, tem um vazio, tem algo dentro de você, que aquilo ali nunca é suprido. Então tudo que eu conseguia, tudo que eu conquistava, parece que eu precisava de mais alguma coisa. E aí, a partir do momento que a minha esposa apresentou Jesus para mim, aquele vazio ali desapareceu. Então, amém. E a partir dali, aquele vazio desapareceu, eu senti algo diferente, e Jesus veio. Eles falam que muitas pessoas vêm pela dor. Eu não vim pela dor, eu vim pelo amor, pela minha esposa, né? Minha esposa não é fácil, sabe como é que a gente é? Ela falou, olha, a gente vai casar, mas você vai para a igreja. Eu falei, eu vou para a sua igreja, se você for para a minha. Ela falou, não vou. Cara, se você tem uma esposa você vai longe, tá? Vou te falar isso. E aí, foi quando eu comecei a conhecer Jesus, eu conheci Jesus, Jesus entrou na minha vida, e a minha vida nunca foi mais igual. Para vocês terem uma ideia, 99, eu casei em 2000, 2001 o World Trade Center caiu. Por isso que eu falo para vocês, por exemplo, está todo mundo desesperado aqui que o Trump ganhou. As maiores oportunidades de Deus para você estão nesses momentos. É isso aí. O World Trade Center caiu, e aí todo mundo desesperado para ir embora do Brasil, e vai ter guerra e tal. Irmãos, e Deus falou comigo, foi a primeira porta para eu trabalhar. Tinha 2 anos que eu estava aqui, e foi a primeira porta. O cara que eu trabalhava para ele falou, olha, eu estou indo embora para o Brasil, eu vou vender a minha empresa, e você quer comprar? Primeiro ofereceu para outro menino que trabalhava lá, ele não quis, e minha esposa orando, né, a gente já estava na igreja, tinha me batizado, e orando, e a palavra do Senhor diz, quando temei, hei de confiar. E aí naquela hora onde todo mundo, as maiores portas que foram abertas na minha vida, foram nas maiores tribulações, diante dos maiores problemas, entre aspas. Então ali quando eu vi, todo mundo desesperando para ir embora para o Brasil, e com medo, eu vi uma porta de Deus. Porque a gente não é dependente da situação, nós somos dependentes de Deus. Amém. Às vezes... E aí foi que Deus abriu a porta, e o inglês, aí a gente falava, the books on the table, o inglês básico, sabe, a gente aprende um pouquinho na escola, e aí eu orei a Deus, eu falei, Senhor, olha, eu estou entrando nessa jornada, novo convertido, é corajoso, né, glória a Deus, e eu falei com Deus, falei, Senhor, o meu inglês ainda é pouco, mas eu peço ao Senhor, me capacita. Irmãos, a primeira vez que eu fui conversar com a pessoa que passava trabalho, parece não, a minha mente abriu, eu entendi tudo, eu vi o Max dando testemunho dele lá em Newark, né? Irmãos, eu entendi tudo que aquele cara falou, tudo, eu falei, é Deus, lógico, e aí partiu de mim, eu entendi tudo, mas a gente tem que desenvolver, tem que trabalhar, tem que batalhar, tem que correr atrás, porque Deus não faz tudo, e foi aí que eu comecei, e foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Uau. Hein, Fernandão, é lindo ouvir isso, só para vocês saberem, tá? O homem já começou a pregar também, amanhã ele traz a palavra no culto da noite, se preparem. Eu tenho uma pergunta assim, mais específica, principalmente para você, Fernandão, que o Diogo chegou aqui bem mais novo ainda do que você. Você chegou e foi trabalhar para outras pessoas. Quando foi o momento que você entendeu que trabalhando para outras pessoas não ia ser o suficiente para você? O que te motivou a sair dessa? Assim? O que você... Explica para a gente. Tem uma mulher que gasta. A minha econômica. Incentivo de perto, né? Uma esposa falando, e aí, vai ficar aí? A minha esposa, não, a esposa conta bastante, minha esposa, glória a Deus, é econômica, mas a questão é essa, quando eu comecei a trabalhar para mim, cara, a gente não é, a ambição no bom sentido, eu sabia que, eu cria na palavra de Deus, e eu via que Deus tinha muito mais para mim. Então por que eu iria ficar naquela situação, sendo que o meu Deus é o dono do ouro e da prata, o meu Deus é o Deus do impossível? Então na prática eu comecei a literalmente viver a palavra. Eu falei, Senhor, se o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer na minha vida. E aí a partir disso aí, a gente literalmente buscando a Deus, e outra coisa, uma das primeiras palavras, 2 palavras, uma foi a minha esposa que falou para mim, que eu nunca deveria olhar para o homem, porque o dia que eu olhasse para o homem em qualquer lugar, eu cairia. Então, independente, porque a igreja é um hospital, ela falou essa palavra para mim,
a segunda palavra aqui, uma das primeiras palavras que eu ouvi, é para a gente, quando a gente for fazer qualquer coisa, a gente faz como se fosse para Deus. E as pessoas lá fora, elas têm uma extrema dificuldade. Elas fazem as coisas como se estivessem fazendo uma obrigação. Tipo assim, que se fizer um pouquinho a mais, se ela fizer um pouquinho a mais, ela está fazendo favor para as pessoas. Ao tempo que a Bíblia fala que a gente tem que dar o melhor. E aí foi nessa hora que eu vi, falei, olha, eu tenho possibilidades, eu queria crescer, eu tinha essa sede de crescer. Eu tinha sede de crescer, de fazer as coisas, eu sempre tive essa vontade. Mas aí, aqui nos Estados Unidos, você vê as possibilidades, tipo assim, diante de você. O que, às vezes, eu percebia que as pessoas, quando elas se acomodam, às vezes você pega num trabalho ali, que você está ganhando seus $20 a hora, 25, $30 a hora, aquele salário, aquilo ali se torna cômodo para você. E para você sair dessa zona de conforto, você tem que arriscar. Você vai ter que arriscar, porque às vezes as coisas não vão de início funcionar do jeito que você espera. Mas uma coisa que eu tinha dentro de mim, é porque eu sabia que Deus podia fazer, e eu tinha que fazer o melhor, e eu tinha que perseverar. Porque se eu perseverasse, eu ia alcançar. Então foi isso que me marcou, a seguir sempre adiante, perseverança. Pastor Marcos, posso adicionar só uma coisinha aqui? O Fernando começou a falar, eu chamei de Tifê, viu? Eu sou tio dele, tá? Nós somos da mesma idade, mas ele me chama de tio. Tá na cara que é da mesma idade. Gente, olha, tem um negócio que ele falou aqui que faz muito sentido. A internet, a mídia, ela te influencia para o lado que ela quer que você caminha. E mesmo quando eu saí da escola, eu nunca gostei muito de estudar, mas eu sempre tive muito interesse em aprender como ganhar dinheiro. E uma das formas que eu comecei a fazer isso é vendo muito jornal. Eu não entendia quando eu era mais novo porque meu avô assistia tanto jornal. E depois eu comecei a ver certas notícias para o lado que a mídia quer que você olhe. Eu vou dar um exemplo para todo mundo aqui. Todo mundo quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, mas ninguém quer fazer o que tem que ser feito para poder chegar onde a gente quer chegar. Quando eu comecei a mexer no mundo do cripto, eu via que os bancos eram muito contra. E eu escutei um rapaz muito bem sucedido falando, quando a mídia te direcionar para um lado, olhe para o outro. O JP Morgan Chase, hoje é o maior banco do mundo, ele começou a falar mal, começou a falar que Bitcoin era coisa errada, era um trama, era alguma coisa que não ia dar em nada, certo? Enquanto o povo foi vendendo, caladinho, o JP Morgan Chase foi comprando. Então, muitas das vezes você vai ver que a mídia vai te jogar para um lado, que você está meio com medo, você vai ficar meio resistente a investir. Por exemplo, agora o Trump acabou de entrar. Você como imigrante, eu não tenho green card, eu tenho uma vida até razoável, até posso falar que é até boa, e eu não sou legal. Assim como vários de vocês, eu não tenho green card, eu cheguei aqui pela porta da frente, mas para mim não fez muita diferença. Porque hoje o que eu tenho, o que eu construí, foi muito em cima daquilo que eu estudei, procurei, corri atrás, não na escola, mas eu mesmo dei o meu melhor para fazer, igual o Fernando falou aqui, a gente tem que fazer coisas que ninguém está fazendo. A gente tem que ver nas adversidades, igual agora o Trump entrou, ver no que você pode fazer que vai fazer a diferença e não trabalha com medo. Na minha região hoje, a gente tem um açougue. Para quem não sabe, eu e o Fernando é sócio em muitas coisas, ou quase tudo, só na área do piso que não, a gente está montando academia, a gente tem um açougue, a gente vai ter várias outras coisas, mas a gente é sócio em várias coisas. O povo não quer sair de casa, o povo para de comprar, o povo não quer sair nem para fazer compra, o povo está com medo. O que isso faz? Atrasa um pouco aquilo que você quer fazer, então você não vai querer sair para trabalhar. Aí rapidamente o que acontece? Se a pessoa que está trabalhando na construção não sai para tomar café, ou vai num lugar brasileiro para comprar uma coxinha, alguma coisa, que seja um salgado, qualquer coisa, o que acontece? Essa pessoa que vende o salgado, ele já para de vender. De quem ela compra o produto, que é para fazer o que ela vende, já vai ter também uma queda na venda. Então, infelizmente, começa a atrasar muito o ciclo de como gira o dinheiro, né? E vocês me desculpem, às vezes falta um pouco de palavra por causa do português. Meu inglês é um pouco melhor que o meu inglês. Então, foca muito naquilo que você quer, dê seu tempo naquilo que você tem interesse e tenta transformar o seu tempo em dinheiro.
para que o seu dinheiro um dia possa trabalhar para você, para que você não precise ficar agarrado o dia inteiro. Esse piso que a gente fez aqui, eu estava brincando com o Fernando, tem mais de 9 anos que eu não pego no martelo. Eu lembro de como instala, claro que é igual andar de bicicleta, só não tão confortável. Gente, no dia seguinte nós deitava duro. Eles chegaram aqui e na quinta-feira de manhã instalaram o piso junto com o Ricardo, o Hugo. O Hugo está ali atrás, foi bênção demais na vida deles. Hugo, levanta a mão aí, Hugo. Gente, dá uma salva de palmas para esse cara, que se não fosse, Olha aí. nós não tinha acabado. Amém. O irmão está no Thunderlax. Começaram na construção, né? O Diogo está falando aqui dos investimentos, das coisas, mas eles começaram na construção. Como muita gente começa, né? Chega aqui, entra com visto de turista, começa a trabalhar na construção e construíram as próprias empresas. Hoje eles são empresários de sucesso, graças a Deus. Por isso. Vai lá, Marcão. Então, eu queria fazer, na verdade, é a última pergunta, eu queria fazer essa pergunta, essa é uma pergunta double, né? Primeiro, se vocês, em algum momento, vocês pensaram em desistir, né? E a gente sabe que não, eu queria saber só se vocês pensaram em desistir, ir embora e falar, não, está muito difícil, não tem nada a ver com aquilo que as pessoas falam sobre vir para os Estados Unidos, porque eu já vi muitas pessoas voltando, falando, não, é totalmente diferente, eu não vou lutar e ir embora. E eu percebo que as pessoas que perseveram, que passam esse tempo, elas prosperam aqui, né? Então eu queria saber se vocês já pensaram em desistir. E outra, se você pudesse encontrar, cada um de vocês, pudesse encontrar com vocês no começo, o que vocês falariam? O que você colocaria de tipo assim, olha, meu irmão, faz isso que vai dar certo, sabe? Pensa desse jeito. O que você falaria para você mesmo no dia que você começou? Que você falou, 16 anos, estou aí, né? Parar de estudar e vou que vou. Se você encontrasse com você na rua, o que você falaria para você? O que você falaria? Vou primeiro. Foram duas perguntas. Primeiro, é a questão de... Só para vocês, eu não vou me delongar muito, mas, irmãos, em 2008, 2009, eu quebrei, que eu fiquei devendo $250 mil. E minha esposa grávida. E aí o Samuel nasceu. Só porque quando você quer alguma coisa, desistir não é opção. Cara, quando fala que a gente é homem, a gente é homem. Eu botei na minha cabeça, ou eu ia, ou eu arrebentava. Aí uma das coisas que eu aprendi, não esperar a oportunidade perfeita. Não existe oportunidade perfeita, não existe. Muitas das vezes a gente tem que fazer ela. Segundo, que está muito na moda falar, mas exato, não existe. O que nasce grande é monstro. A gente tem que começar pequeno. Não tem jeito, não tem. Então, vocês vão falar assim, nessa época principalmente, eu cheguei a deitar no assoalho da van e chorar. Tipo assim, em posição fetal. Um dia eu coloquei 75 centavos de combustível para acabar de chegar em casa. Isso crente. Não, vamos, velho. Não, vamos, velho. Irmãos, mas é o seguinte, uma das coisas que eu tinha certeza, eu sabia o Deus que eu cria. Aleluia. Você vai falar assim, da sua cabeça, às vezes, irmão, um dia eu ouvi claramente falando para mim assim, ó, na minha mente, olha, pega essa van, soca ela nesse poste aí, e você vai resolver o problema da sua esposa, você não vai dar em nada. Mas na mesma hora o Espírito falou, não, peraí, não, as coisas não são desse jeito. E eu nunca aceitei essas vozes que falavam para desistir, parar, voltar para trás. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós somos crentes, e a gente vai para o alto, é para cima. Aleluia. Então eu sei, a gente cansa, eu cansei, sabe, cansei, chorei, desanimei, mas eu falo assim, ó, eu botei na minha cabeça, ó, eu morro arrebentado, mas eu vou conseguir. Isso foi uma das coisas que eu botei na minha cabeça, e eu olhava, e depois que Samuel nasceu, eu olhava aquele negocinho ali dependia de mim, me dava força, e seguia adiante. Outra coisa agora, resumindo, o que eu voltaria e falaria? Tem jovem aí de 21 anos, 20, a partir de 16 até os 25, Hugo. O seguinte, se eu fosse, eu voltaria lá em 2001, eu falava para mim mesmo, peraí, ó, você não sabe tudo, você não é o dono do mundo, tá? Você tem a sua empresa, ouve a sua esposa, dá atenção para o que ela está falando, ouve as pessoas. Por quê?
eu quebrei, não é que Deus queria que eu quebrasse, mas como eu era novo e achava que eu sabia tudo, eu tomei atitudes erradas. E eu vou falar para você, é muito mais fácil você errar, você aprender com o erro do outro, do que o seu próprio. Porque eu aprendi com o meu próprio, e doeu. Aí eu voltava lá e falava, olha, acalma, você não sabe tudo, começa a ouvir, não é só a palavra de Deus que vai te sustentar. Ouve conselhos, na multidão de conselhos a sabedoria. Ouve a tua esposa, ouve alguém que já chegou lá na frente. Eu falaria isso para mim, e eu tinha economizado ou adiantado algumas coisas da minha vida, com certeza. Desistir, eu tenho certeza que todo mundo já quis, né? Eu, pelo menos, já mudei de estados várias vezes achando que o problema era o estado, não era eu, né? Ainda mais que eu era muito novo, então eu sempre achei que o defeito estava onde eu estava, não quem eu era. Então, desistir, já pensei várias vezes, já desisti várias vezes, tanto que eu já mudei, assim como eu acabei de falar. E uma coisa que eu falaria para mim, anos atrás, por mais que eu larguei a escola, sempre invista em conhecimento. Isso é uma coisa que ninguém toma de você. Conhecimento faz parte de tudo. Se eu soubesse, naquela época, o que eu sei hoje, e eu não falo de caminho para ganhar dinheiro, mas se eu tivesse gastado meu tempo estudando para aprender como ganhar dinheiro sem ter que trabalhar braçal, eu teria chegado mais longe, provavelmente eu estaria num lugar melhor, e provavelmente hoje eu não tinha 4 hérnias de disco. Glória a Deus. Sim. Deus é fiel. Obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Aplauda o Senhor pela vida desses queridos. Amém. Obrigadão, Fernandão. Deus abençoe sua vida. Amém, gente. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vem cá, Ricardo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje o Ricardo, Deus derramou uma palavra na vida do Ricardo. Eu queria só que você ficasse de pé. Vamos orar pela vida dele. Vem cá, Marcão. Ora pela vida do Ricardo aqui. Abençoa a vida dele em nome de Jesus. Primeiro, antes de orar, eu quero te falar, irmão, que eu estou muito alegre que você está aqui fazendo parte conosco. Eu e o pastor Max, a gente está com estamos muito felizes, porque você aceitou esse desafio de trazer essa palavra. Eu creio que o Senhor tem enchido o seu coração, e por isso, né, essa igreja vai receber um pouco do que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Amém? Deus, nós colocamos, Deus, a vida do Ricardo, Senhor, nas tuas mãos. Que não seja, Senhor, o Ricardo, mas seja a tua palavra, seja o Senhor através da vida dele, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, direcioná-lo, trazer, Senhor, abrir a sua mente e o seu coração para tudo aquilo que ele vai falar, para tudo aquilo que ele vai pregar, para tudo aquilo que ele vai mostrar, Senhor. Que o Senhor tem colocado no seu coração, que o Senhor tem colocado diante, Senhor, do dia a dia da vida dele. Pai, abençoa a vida dele, guarda a casa dele, Deus, e que nós possamos, Senhor, cada vez mais nos alimentarmos daquilo, Senhor, que o Senhor derrama na vida dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, já oramos e te agradecemos em o nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, Hiro. Vou confessar para vocês que não é fácil, não. Eu prefiro dar uma marretada ali do outro lado ali, que tá na minha praia. Mas agradeço de verdade. Eu sempre disse para todo mundo que eu prefiro estar no backstage, que todo mundo fala, eu sou o cara da vassoura. Eu prefiro servir, porque tá no meu sangue. E assim, eu fico muito feliz pela honra que é estar aqui, a oportunidade, e eu sei o quão importante é isso aqui. O Marcão, no começo do ano, ele já começou o ano a milhão já. Mandou um áudio para mim, falou, irmão, tem que falar com você. Eu falei, tamo aí, o que tá precisando? Hiro, dia 25, você prega? Eu confesso que eu dei uma travada. Eu estava com o martelo na mão e eu larguei esse martelo e falei, nós estamos aqui, eu lidero o Hiro junto com ele, e a gente prega para homens valentes,
a gente prega para homens fortes. Eu não podia abrir mão disso. Eu não podia recuar. E eu aceitei e ele falou, pronto, bora para frente. E assim, já venho preparando uma palavra aí, preparei umas 2, 3 palavras. Aí Deus tem mudado, tem tratado. Eu entendi que as palavras que eu preparei era para mim. E falei, Deus, muda esse direcionamento aí, que eu preciso falar para homens. E vamos lá então. Começando, Juízes capítulo 6, versículo 1. Já está na tela aí. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. A Bíblia nos diz que o povo de Israel pereceu por não estar seguindo aquilo que Deus pedia a todos eles. Eu falo por uma experiência própria minha. Todos os problemas que eu tive na vida foi por não estar seguindo aquele propósito certo, por não estar seguindo um conselho de um pai, um conselho de uma mãe. E como o Fernando disse, a gente acha que é forte, a gente acha que vai sozinho, mas não é. A gente tem um Deus, e é Ele que salva a gente, é Ele que leva a gente. E a Bíblia diz que o povo de Israel estavam refém dos midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. O povo de Israel naquele tempo, tudo que ele plantava, todos os animais que eles cuidavam, a Bíblia diz que esses povos vinham e roubavam tudo, matavam tudo, e o povo de Israel começou a perecer. E já se passavam 7 anos, o povo já não tinha mais o que comer, não tinha mais o que fazer. Mas eles sabiam que eles haviam quebrado a promessa com Deus. Mas só que eles fizeram uma coisa muito importante. Eles tomaram uma decisão. No capítulo 6, versículos 7 e 8. Amém? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. A Bíblia nos ensina aqui, nesse momento, que mesmo a gente errado, a gente torto, a gente quebrado, a gente tem que clamar a Deus, porque é por Ele, é através dele que vem a resposta. E Deus diz, bem claro, no capítulo 10, não temais os deuses dos amorreus, mesmo estando em terra estranha, mas você não ouviu a minha voz e a minha ordem. Deus deixou claro, pois ele enviou um profeta para falar para o povo, que ia salvar o povo. Mas ele fez questão de lembrar que o povo estava perecendo por desobediência, por não estar seguindo na onde era para estar. E apesar da dificuldade que a gente passa, Deus cuida da gente. E eu vou começar a pregar nesse momento. Deus levantou um homem, não levantou um rei, não levantou um super-herói, não levantou um presidente. Ele levantou um homem igual nós, igual eu, igual você. Esse homem está trabalhando. O que nós vamos fazendo? Trabalha. Levantou um homem chamado Gideão. Ele estava no lagado, malhando trigo. Deus enviou um anjo
para falar com ele. Ele, primeiro momento, ele até não acreditou que seria o próprio Deus falando com ele. E ele pediu prova de Deus. Não por não acreditar no Deus dele, mas por ele se sentir que ele não era capaz o suficiente. Mas Deus fala através do anjo: Gideão, homem valente, homem forte, corajoso. Muitas das vezes Deus vai falar com a gente, tá? Muitas das vezes vai levantar a gente, mas a gente tem que lembrar, mesmo Ele falando, vai ser no tempo dele. Gideão foi levantado para salvar o povo e voltou a malhar trigo. Ele esperou, mesmo sabendo da promessa, ele esperou Deus falar. E assim a Bíblia diz, no capítulo 6, versículo 25 e 27. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. E assim, Gideão fez, logo à noite, porque sabia de manhã a decisão que Deus tomou, e a obediência que ele fizesse ia despertar algo no povo. Depois que Gideão fez isso, a Bíblia relata que ele entrou em perigo, a família dele entrou em perigo. Todos outros, aquelas pessoas que veneravam o Deus de Baal, queriam matar Gideão. Mas Gideão não hesitou. Deus mandou, ele fez. Independente do risco, vai. A gente tem que lembrar que a gente faz, mas é Deus que dá a força. A coragem a gente tem que ter. O altar de Baal representa para mim tudo aquilo que o mundo oferece de mal para a gente. Tudo aquilo que não é bom aos olhos de Deus. Eu falo para nós homens, para filhos, principalmente para homens, somos homens aqui. As redes sociais que nos remetem à pornografia. Isso é uma coisa que derruba nós homens. Infelizmente, derruba. A gente tem que abrir os olhos. A gente tem que se cuidar. Outro ponto, a falta de respeito com as nossas esposas. Muitas das vezes a gente acha que tem que ser do nosso jeito. A gente tem que ser forte, a gente tem que ser bruto. Mas às vezes a gente está sendo mal educado. A gente tem que cuidar mais, porque quem dá o primeiro suporte para nós são elas. Sem a força e a oração delas, a gente não somos nada. Os filhos, aqueles filhos que saem da casa do pai, brigado, não escuta o pai, não escuta a mãe, não dá honra para o pai, não dá honra para a mãe, só quer viver o que o mundo oferece. Eu já fui disso. 90% dos meus problemas que eu tive na minha vida foi por não ouvir meu pai e minha mãe. Com 18 anos de idade, eu comprei uma moto. Minha mãe falou assim: não compre essa moto. Eu falei: mãe, eu vou comprar, eu tenho dinheiro, eu ganho bem, eu pago. Ela falou assim: me escuta. Eu falei: eu vou comprar. Comprei. Eu montava na moto, o prejuízo montava na garupa. Eu arrumava a moto, é uma moto de fazer trilha. Eu ia na segunda para o trabalho e voltava na hora do almoço, deixava ela na oficina para arrumar ela, para me fazer uma trilha no sábado. Ficava a semana inteira. No sábado eu andava nela, no domingo ela já não ligava.
Isso foi por volta de 3 anos, desse jeito, até que eu desisti dela. Eles falam que o automóvel que larga a gente, mas é a gente que larga eles, porque eles não vai em lugar nenhum. E por essa desobediência, eu colhi muitos problemas, conheci muita coisa, testemunho próprio, conheci a droga, conheci a prostituição. Eu sempre trabalhei Deus de novo, desde os 14 anos de idade. Meu pai e minha mãe sempre me apoiou a fazer isso. Diferente do Diogo, eu tive que estudar, porque senão o pau cantava. Aí eu trabalhava. Com 16 anos eu já tinha uma profissão, eu já era serralheiro. E eu ganhava bem. Então, o dinheiro naquele momento nunca foi problema, mas me proporcionou muita coisa que não foi bom para mim. Eu nasci num lar cristão, uma família católica, eu sempre conheci Jesus. Eu sei da história de Jesus a vida toda. Só que eu nunca tive um contato com Jesus. Até um dia que eu conheci minha esposa. Ela foi para uma igreja evangélica na mesma rua que a gente morava. Foi 2 domingos, me chamaram para ir, eu falei, não vou. Confesso que eu tinha até um certo preconceito com o crente. Até o dia que eu fui. Entrei, mudo e saí calado. Segundo dia eu entrei, mudo, saí falando, Pai do Senhor. E assim foi. Eu agradeço demais a Deus e a minha esposa por ela me levou aos caminhos de Deus. Muitos falam assim, vem pregar aqui nessa igreja, traz um tablet, um negócio. Eu sou da Bíblia. Às vezes vocês olham aqui, a Bíblia está zoada. Eu quero até fazer uma menção, um carinho muito especial. Eu fiz um amigo primeiro do que tive um pastor. Esse meu amigo, pastor Wellington Pacheco, deve estar me vendo lá no Brasil. É meu melhor amigo no Brasil. Ele, por brincadeira, eu falo sempre, aproveita o tempo que você tem com seu irmão. Eu já ia na igreja, eu já tive um contato assim com Jesus. Ele fez, vou batizar domingo, vamos batizar na minha casa. Eu falei, vamos, por brincadeira. Eu batizei. Em janeiro, eu recebi uma palavra profética do Espírito Santo, falou assim, eu vou te dar uma casa esse ano. E eu recebi aquela profecia e eu guardei. Quando foi chegando outubro, eu falei, Deus, eu já tenho o terreno, mas 2 meses não dá para fazer uma casa não. Como é que vai ser? E Deus falou assim, se acalma. Eu construo o templo. Em 3 dias eu destruo. E ele volta de pé de novo. E eu fiquei tranquilo. E eu decidi se batizar, e eu fui. Quando eu confesso que eu fui o último a descer as águas naquele dia, mais de 30 pessoas se batizaram. Quando eu saí de dentro do tanque batismal, eu vi aquela igreja e Deus falou assim, essa é a casa que eu te prometi. Essa casa, nada vai derrubar ela. E aonde você for, essa casa vai te levar. Ela vai ser seu lar. Eu entendo isso. E do dia que 2 dias antes de eu vir para os Estados Unidos, o pastor me deu essa Bíblia dele. Essa Bíblia deve ter uns 19 anos. Foi a Bíblia que ele começou o diaconato dele. Ele falou, leve essa Bíblia. Isso aqui faz parte da minha história. Você está indo para os Estados Unidos, não é para aquilo que você está imaginando. Deus tem um propósito para você. E eu confesso, falta até palavra, porque Deus vai confirmando a cada dia que passa. E a gente não pode perder a oportunidade.
E eu falo, vamos voltar à palavra, eu falo, vamos destruir esses altares de Baal na nossa casa. Vamos dar jeito na nossa vida. Fernando é um homem próspero, graças a Deus, porque ele entende que não é o que o mundo oferece, é o que Deus reserva para a gente. E eu falo, se a gente não destruir esses altares, a gente vai ficar parado. A gente não vai pagar o ticket, o passe para chegar aonde a promessa tem para a gente. Você tem que começar. Destrói isso, você vai começar a viver a promessa. E depois disso, a Bíblia fala que Gideão reuniu 32 homens, 32 mil homens para o exército. Mas Deus disse, são muitos homens. O que eu tenho para fazer com 32 mil homens, eles vão pensar que são eles, mas não, é eu. É muito. Aí Deus fala a Gideão, separa. E na Bíblia fala, quem tiver com medo ou receio, pode ir para casa. 22 mil homens foram embora. Deus não quer homem covarde. Deus quer homem forte. Se chamou para lutar, vai lutar. Somos lavrador, somos pedreiro, somos pintor, mas aqui dentro nós é tudo guerreiro de Deus. E lá fora nós somos generais. Então vai. Sobraram 10 mil homens, mas Deus ainda falou, é muito. Gideão falou, mas e agora? Como que eu vou fazer para separar isso? Ele falou assim, manda o povo para o riacho, e lá eu vou te dar as instruções. Ele mandou o exército tomar água, e falou, aqueles que se ajoelharem e beberem da água do rio, como animais, como cachorro, você coloca à direita. E aqueles que se agacharem e usarem das tuas mãos para beber, você coloca à esquerda. E a Bíblia diz que 300 desses homens se prostraram. Porque Deus fala aos que se prostraram. Porque eles eram humildes. Primeiramente, antes de receber, eles se prostravam a Deus. Se prostravam aos pés dele. Aceitava aquilo que Deus tinha preparado. Em Juízes, capítulo 7, 13 e 14. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um inimigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todos o acampamento nas mãos deles. A Bíblia fala que Gideão pegou o seu guarda-costas, aquele que estava do lado dele, para apoiar ele por que fosse, e foi ao acampamento do inimigo. É uma missão suicida. Eu penso sim. Mas Gideão era valente. Se o exército captura Gideão, acabava a guerra. Mas ele sabia que estava lá para ir na frente. Se você não tem a força, vai com o propósito de Deus. Porque até o inimigo sabe que não tem força com você. Mesmo não sabendo que você está lá, ele sabe que você vai vir. E que não está preparado para o que Deus tem. E Gideão voltou, ouvindo esse sonho, ouvindo essas palavras do exército.
Ele separou o exército em 3 partes iguais, 100 homens para cada lado. Aí eu entendo. A gente, quando se coloca de lado, 3 pessoas, a gente tem uma visão de 120 graus. Se coloca um de costa para o outro, vai ficar um leque aqui, de cada lado de 60 graus. A gente não tem visão. Por que 3? Porque vai ter uma visão de 360 graus ao teu redor. Isso eu entendo. Deus, Filho e o Espírito Santo. Os 3 na mesma força. Os 3 em partes iguais, mas um exército só. A gente tem que aprender que a gente vai lutar com as armas que Deus dá. Deus deu uma direção para Gideão, que deu para o exército: trombeta, deu trombeta, tocha e cântaros vazios. A trombeta, eu entendo, ela serve para reunir, organizar e dar uma informação. Eu fui criado numa cidade muito pequena e meus avós, meus tios sempre teve fazenda. E a gente sempre gostava de brincar com um berrante. Quando você tocava o berrante, o animal podia estar longe, ele podia estar do outro lado, ele vinha onde é que você estava. Ele entendia que você estava chamando para alguma coisa. Usa a sua trombeta, organiza a sua casa, reúne a sua família, muda, sinaliza e mostra para fora que a sua casa tem gerência novamente. E essa missão é nossa, é dos homens. Somos nós que protegemos e nós que provemos. Então é nós que organiza. Então faz isso. Chama a atenção dos que estão de fora. Porque vendo você organizado, ele pode até vir contra você, mas ele vai vir com medo. Porque você está esperando qualquer coisa. A Bíblia diz que também receberam cântaros vazios. Eu entendo que esse cântaro vazio é uma coisa que a gente carrega, coisa vazia, que nada completa a gente. Nada faz para a gente. É um espaço que não é necessário. É necessário a gente quebrar esse vaso. Porque o verdadeiro vaso de Deus somos nós. Está dentro de nós. Deus preenche esse vaso todo dia. Todo momento Deus preenche o vaso. E cabe a nós não deixar lacuna nesse vaso. Porque o inimigo vai aproveitar dessa oportunidade para infiltrar onde ele não é bem-vindo. Então se blinda. Se fecha. Porque depois que você entra na batalha, se você não prestar atenção, o inimigo vai te derrubar. Ele não vai hesitar. Ele vai usar uma brecha que seja. Ele vai te derrubar. Quebra esse vaso. Se blinda. Ora. Levanta de madrugada. Clama ao Senhor. Deus gosta de nós no secreto. Deus fala com a gente no secreto. Eu passei um tempo sem ir para o secreto diretamente com Deus. E Deus usou uma irmã da igreja para falar para mim que Ele quer eu no secreto. Ele falou que tinha saudade das minhas lágrimas. E muitas das vezes eu não sabia o que eu orava de madrugada, eu só chorava. É necessário. Eu prefiro chorar na frente de Deus do que da minha esposa e do meu filho. Eu tenho que ser forte para isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ser fraco aos pés de Deus. Porque todo dia eu peço que Ele me diminua e Ele cresça. Todo dia. Faça isso. A bênção vem. Com certeza vem.
E o mais importante, você vai ter um contato direto com Ele. É um preço que muitos pagariam se tivesse o valor para ter. Mas é dado de graça. E por último, vem as tochas. Se você fizer, tocar a trombeta, organizar a tua casa, ir para o secreto, se esvaziar daquilo que não te serve, quebrar esse vaso, se preencher de Deus, você vai se tornar luz. Você vai ficar forte. Você vai se destacar na escuridão. Eu vejo muito documentário no Discovery. Gosto de ver o Largados e Pelado. Eles chegam no lugar, a primeira meta deles não é nem a água, é o fogo. Porque aonde eles estão, a presa lá é eles. Aqui é território do inimigo. A Bíblia fala que nós não somos daqui, nós somos do céu. As presas aqui somos nós. Os predadores estão na porta. A gente foi feito para andar na luz, no dia. Mas à noite, nós não fomos feitos para a noite. Na noite só andam os predadores e o inimigo. Só anda à noite aquele que quer predar alguém. Mas só que ele não está acostumado com a luz. A partir do momento que você faz um fogo, que você é a luz, o inimigo tem medo de você. Por que ele corre? Ele não corre de medo do fogo, ele corre de medo porque ele está vendo você. Ele tem medo de você, ele não tem medo da luz. Porque quando está no escuro, ele não está te vendo direito, ele sabe que você está lá. Mas ele não tem certeza que é você. Mas quando ele vê que você está lá, ele sabe quem é você. Ele tem medo, ele vai correr de você. Essa luz é a luz do Espírito Santo. Ela habita em nós. A gente tem que usar essa luz. A gente não pode perder a oportunidade. A gente luta com as armas que tem. Que arma que a gente tem? Essa. Aonde isso aqui é aberto e as pessoas leem isso, nada fica de pé. Aproveita as oportunidades. Fala de Deus aonde você for. Muitos, às vezes, vão ouvir falar de Deus a vida inteira. Mas porque geralmente se ouve falar de Jesus na igreja, às vezes num encontro de ônibus, mas dificilmente você vê falando no trabalho, falando numa festa, ou até mesmo na rua, no ônibus. Mas eu tenho certeza, aqui ele sabe que aqui vai falar, mas quando ele estiver num lugar que ele não está esperando, e ele ouvir, ele vai botar atenção. Vai falar, peraí, tem algo a mais para mim. Deus está falando comigo. Porque lá na igreja ele fala, mas aqui ele nunca falou. Usa. Eu trabalho no Brasil, eu trabalhei por 6 anos na empresa. Eu falei de Jesus a partir do dia que eu me converti. Eu passei a falar para todo mundo na empresa. Eu era mecânico, eu falava com os operadores, falava com o pessoal que fazia safra. Eu não perdi a oportunidade. E Deus foi me abençoando, eu fui subindo de cargo. Eu cheguei a um cargo de gerência. E eu usava desse cargo para isso. Eu aproveitava, eu falava para todos. Para todas as pessoas. Jesus. Muitos chegavam para mim, como que eu faço para chegar onde você chegou? Porque você começou lá embaixo, você está aqui em cima hoje. Eu falei, sim, é muito simples. Olha para cima. É Deus que me pôs aqui. E é Ele que vai me tirar também. É Ele. Eu usava disso. Eu falei de Jesus para muita gente. Eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Até uma semana antes de eu sair da empresa. Eu
contratei um rapaz, e ele estava no período de experiência. Ele veio para mim e pediu. Ele fez uma pergunta um pouco indiscreta, e eu deixei para o lado. Depois eu chamei ele e falei assim: ó, eu te entendo, você precisa muito desse trabalho. Não sou eu que vou decidir se você vai ficar ou não, é Deus. Mas quem vai trabalhar para você ficar aqui é você mesmo. Ele falou: e como que eu faço isso? Eu falei: busca a Deus. E passei a falar a fundo para esse rapaz. Faltando uma semana de eu sair, ele aceitou Jesus. E eu sempre questionava a Deus. Eu falo para tanta gente, ninguém aceita. Aí Deus falou comigo: porque eu esperava você falar para uma pessoa, que vai falar para outros. Ele vai continuar a falar o que você falou. Ele vai continuar falando o que eu falei. Porque você foi um testemunho, o testemunho agora é ele. Não cabe mais a você esse caminho, é de outro. Então a gente tem que falar, a gente tem que aceitar aquela ordenança que Deus deu. E de pregar. Simples. Faça isso. Não perca a oportunidade. Nós homens temos que ter coragem, temor a Deus, ser obediente, clamar a Deus na dificuldade, porque é por Ele que vem tudo que a gente tem. Mas o mais importante de que pregar tudo isso que Deus falou para nós, que Deus é a gente ser isso. Não adianta eu pregar o Evangelho e não viver ele. Seja o testemunho vivo de Deus, seja a imagem e semelhança de Deus. É isso. Não adianta nada você falar de Deus e não cumprir. A sua palavra não vai ter força. Mas a partir do momento que você começar a viver esse Evangelho, muitas das vezes você não vai precisar falar nada. Você vai apenas agir diferente, porque você já é luz, você já vai chamar a atenção, e muitas pessoas vão espelhar em você para chegar a Deus. Aí você aproveita, você fala, aproveita da oportunidade, porque Ele vai te procurar. Porque quem não quer provar de Cristo? E Deus falou essa frase no meu coração: quem ganha nossas batalhas é Deus, mas é nós que vai lutar elas. Se a gente não for, a gente vai ficar para trás, a gente vai voltar para casa. Deus não quer covarde não, gente. Eu tenho certeza que nós não somos covardes. Nós somos de Deus. Nós já somos homens fortes que estamos lutando contra esse sistema caído do mundo. E através de nós vamos salvar o povo de Deus. Eu gostaria de encerrar. Quando Gideão e o exército chegou para guerrear com os midianitas, eles tinham um grito de guerra: pela espada do Senhor e por Gideão. Lembre, é pela espada do Senhor que nós lutamos. É pela espada dele que nós vamos vencer. Amém? Agradeço a todos vocês. Vamos para a guerra, irmãos.